Ok. Estão vendo minha tela todos? Beleza. Sim. Show de bola. Então vamos lá. Nessa noite, a ideia é a gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre a missão do casamento. Qual que é a missão do casamento, gente? Se a gente pode dizer que tem um objetivo, que tem um alvo, né? Qual seria esse alvo? De novo, a gente está falando sobre o significado do casamento, que é o livro do Tim Keller. E eu gosto muito do subtítulo do livro, né, em inglês, porque quando trouxeram para português eles tiraram essa parte do subtítulo. Mas se a gente traduzir o subtítulo do inglês, fica assim: o significado do casamento, né? E enfrentando as complexidades do compromisso através da sabedoria de Deus. Eu gostei muito desse subtítulo, porque isso traz um pouco para a gente do que é o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia a gente enfrenta complexidades, a gente enfrenta aí dificuldades, lutas, né? Então, mas de que complexidades que a gente está falando, né? Vamos falar de casamento, né? E aí eu vou citar alguns exemplos aqui. Quem nunca, né? Quem nunca nesse antes e depois aqui não sofreu disso? Antes, as irmãs todas penteadas, todas bem produzidas, com todas as camadas de pancake, porque não é uma camada só, né? Eu fico vendo pela minha esposa, muito mais pela minha filha, né? São várias e várias camadas que, no final das contas, a gente olha, parece que não faz tanta diferença, porque no fundo é tudo pancake. Mas ela justifica que cada um produto, aí as irmãs vão saber, tem alguma função. Eu não sei, para mim é tudo igual. Mas vamos lá. Quem nunca? Corretivo. E tem as coisas para tapar os buracos, para colocar em cima, subir, fazer uma iluminação, um brilho, enfim. Quem nunca? Será que a complexidade que o Keller quer falar, ela é uma complexidade que trata do nível de confiança? Que antes de namorar, né, antes de casar, antes de conquistar, a gente lidava de um jeito, argamassa, exatamente, Rafa. E depois... Massa corrida e tinta. Oi? Reboco, massa corrida e tinta. É isso aí, cara. Reboco, massa corrida e tinta. Então, assim, no início, antes de casar, gente, era um espetáculo cheiroso. Depois de casar, meu irmão, chulé e todos os outros odores que vocês podem imaginar ficam muito comuns. Vocês concordam? Então, assim, será que esse é o nível de complexidade que o Keller quer trazer aqui pra gente no livro? Ou será ainda um outro nível de complexidade que está refletido aqui? Olha só, antes era um eu te amo, eu também te amo. Quem nunca ficou naquela história por telefone de falar assim, desliga você primeiro. Não, eu não desligo, desliga você. Amor, brincadeira, desliga você, meu amor, minha paixão, minha fofura. Não, desliga você. E depois de casado, o emoji, os homens agradecem. Glória a Deus pelo emoji, porque ele diz tudo aquilo que a gente quer dizer, no mínimo, e que a mulher entende aquilo que ela quiser, na verdade. Então, assim, já falei que sim, te amo, bota uma carinha e vida que segue. Será que essa diferença entre o antes do casamento e o depois do casamento é essa complexidade que o Keller quer tratar? Ou ainda mais um exemplo. As irmãs vão ficar bravas comigo, mas aquela história da dieta na fase de namoro, que dizia que, nossa, já é tarde, eu não quero comer, imagina, não vou comer. E depois que está casada, né, é uma disputa pela... Eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês já saíram para lanchar na época de namoro e ficava tranquilaço, porque pedia 2 trios e sempre sobrava o trio dela, né? Então você comia o seu trio e comia o dela. Depois de casado, não tem mais essa não, cara. Se bobear, ela come a sua batata e tu fica só com o hambúrguer do trio, né? Então, assim, será que é essa complexidade que o Keller quer tratar? Na verdade, irmãos, o tema complexidade... Ou então, né, só para fechar, eu esqueci aqui do último exemplo. Aí eu vou às forras com os irmãos, que é assim, antes de casar você pode pedir qualquer coisa, o namorado faz.
Depois que casa, você precisa pedir 10 vezes para pegar o lixo e botar para fora, né? Eu sei bem como é que é isso, porque lixo é uma coisa que incomoda muito. Seja bem-vindo, Ana. Tudo bem? Bom ter você com a gente aqui. Charles, exemplo infeliz, Charles. Agora querem pedir Burger King por aqui. Tá com esposa. Ah, como é que é? Já estão pedindo hambúrguer aqui já. Tá Aê! com o esposo dela. Fala, Sérgio, tudo bem, querido? Caína e André estão por aqui também. Tayane e André, convidados. Aê! Tayane e André, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. É. Mas eles estão recém-casados, eles ainda estão num processo ainda que ele leva o lixo lá fora tranquilaço. Aí, gente, tudo bem? Muito bom ter vocês. Então, a gente está falando de complexidade no casamento, gente. De que complexidade no final é essa? Né? Por que tratar essas complexidades? O Keller ele vai dar vários exemplos aqui. E os exemplos dele sempre apontam para uma verdade. De que o casamento ele tem um papel, um lugar muito importante na história de Deus. Não só tem, né, por uma impressão nossa, porque nós somos casados, todos aqui, mas porque a Bíblia começa com um casamento no Éden, de Adão e Eva, e a Bíblia termina com um casamento em Apocalipse, lá entre Cristo e a igreja, que é relatado no livro de Apocalipse. Então o casamento ele tem um espaço muito importante na história de Deus. Bom, se o casamento é muito importante na história de Deus, a gente pode dizer então que os conceitos e as raízes do casamento encontram-se na ação de Deus. E aqui são alguns pontos legais para a gente ir pensando, gente. O casamento, o meu casamento e o seu casamento, eles são fruto de uma ação de Deus na história. Deus no Éden, Deus instituiu a família, né? E como um eco disso, ao longo da história, o casamento ele vem reproduzindo esse padrão, ele vem como um eco de um padrão que foi estabelecido lá no Éden por Deus. Os conceitos e as raízes do casamento humano encontram-se na ação de Deus. Por isso, a gente pode dizer que o casamento tem um lugar e um alvo dentro da narrativa da história de Deus. E aqui eu queria pensar com vocês um pouquinho. Vocês já pararam para pensar que a minha história com a Lourinha, né, a nossa história de namoro, noivado, casamento e tudo mais, não é uma história que ela está isolada. É uma história que ela está conectada na história de Deus. Porque Deus ele rege toda a história, do Éden ao Apocalipse. E o meu casamento e o seu casamento, eles não estão desconectados da realidade de Deus. Mas antes, o meu casamento e o seu casamento, através de Jesus Cristo, ele é colocado para cumprir o propósito de Deus. Por isso a gente diz que o casamento tem um lugar e um alvo dentro da história de Deus. A minha história, a sua história, não é por acaso, sabe? Se a gente for lembrar aqui e parar para contar exemplos de perrengues que a gente passou na época de namoro, na época de noivado, ou até depois de casado, essas coisas, essas histórias, elas não estão isoladas, elas não morrem somente na nossa experiência, porque as nossas histórias, elas afetam, por exemplo, para aqueles que já têm filhos, a minha história com a minha esposa afeta a história dos meus filhos. A história do Rafa e da Luane afeta a vida do Bernardo e da Belinha. E por aí vai. Ou seja, as nossas histórias elas não estão isoladas. Deus se importa com o nosso casamento. Amém? Deus se importa com nossa felicidade. Por isso, o Keller vai mostrar para a gente de onde vêm essas complexidades. A gente citou aqui algumas brincadeiras, né? Assim, aquela história da conquista, quando a gente saía cheiroso de casa e ia encontrar com ela, e de repente hoje a gente já não é tão cheiroso assim quando vai encontrar com ela de manhã, no café da manhã ou na parte da tarde. Quer dizer, ela também já não se arruma tanto quanto se arrumava, porque afinal de contas queria nos conquistar com aquele cabelo que mexia, e hoje em dia já não importa tanto, já põe uns bob no cabelo, já dá uma prendida, tipo, né? Ou seja, essas complexidades, agora indo um pouquinho mais fundo, a diferença dos nossos temperamentos, irmãos, né? As afinidades,
né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Eu e a Bia, por acaso, não sei se é o caso dos irmãos, talvez seja de algum de vocês, nós temos muitos gostos diferentes um do outro, né? Eu gosto mais da noite, ela do dia, eu gosto mais do inverno, ela do verão. Então, assim, será que as complexidades, essas diferenças, são a causa de dificuldades do nosso casamento? São a causa de dificuldade nos nossos relacionamentos? Será que é disso que a gente está falando? O pastor Keller, no capítulo 4 desse livro, ele vai afirmar o seguinte: a origem da complexidade, a origem da dificuldade que a gente enfrenta nos nossos casamentos, gente, está ancorado na queda. Está ancorado na queda. Então, as dificuldades que temos no casamento não é porque nós gostamos de coisas diferentes. Não é porque temos afinidades com música diferente, com estilo de filme diferente. Não. As complexidades, elas no nosso casamento existem porque são dois corações afetados pelo pecado. Dois corações afetados pela queda. Dois corações que, se forem deixados por si só, são corações que vão estar pensando só nas suas próprias necessidades. Vocês já viram essa história? Por exemplo, eu posso amar a minha esposa, cuidar muito bem dela, com o objetivo de satisfazer o meu próprio coração, a minha própria necessidade, sem pensar naquilo que ela está querendo, naquilo que ela está precisando. Eu compartilhei com os irmãos lá na segunda-feira, quando nós, há 2 semanas atrás, fizemos o encontro, que eu, durante muito tempo, no meu ministério, eu negligenciei as necessidades da minha esposa. Eu negligenciei aquilo que ela precisava de mim enquanto marido. Por quê? Porque eu a queria, precisava dela para cumprir um papel de ajudadora perante uma comunidade, cumprindo uma agenda, fazendo uma figuração. Irmãos, isso é nocivo, isso é diabólico, isso quase ruiu o meu casamento. Então, precisamos ter uma dimensão honesta e clara de que a queda afeta o meu coração e o seu coração. Essa é a má notícia do Evangelho, certo? O Evangelho ele tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A má notícia é que eu e você, nós somos, se deixar, nós somos sim egoístas, fazendo coisas boas. Se deixar, nós usamos a igreja para o nosso egoísmo. Se deixar, nós usamos o nosso relacionamento, nós usamos tudo ao nosso redor para satisfazer a nossa própria vontade, nossa própria necessidade. Esse é o coração do homem. Mas então, Charles, qual que é a solução? A redenção. A redenção é a boa notícia em Jesus Cristo, de que todos aqueles que creram nele, que o receberam como Salvador, que entregaram suas vidas a ele, foram chamados, resgatados e libertos dessa escravidão do egoísmo. E em Jesus Cristo, sim, nós podemos então experimentar um casamento, gente, que está muito mais relacionado. Essa é a tese, uma das teses principais do livro do Keller, que o Evangelho de Jesus e o casamento, eles se explicam. Essas coisas elas estão intimamente conectadas. E a gente vai ver isso no texto de Efésios 5. Ou seja, o Evangelho de Jesus e o casamento, eles se explicam. Então eu queria te desafiar a olhar para a esposa que está do seu lado aí, olhando para ela como um instrumento de Deus para que você entenda melhor o Evangelho. Assim como você, esposa, eu queria que você olhasse para o seu marido com todas as falhas, com todos os defeitos, mas com todas as virtudes que ele tem, e você entendesse que o pacote completo dele representa o melhor de Deus para que você entenda o Evangelho. Amém. O entendimento do Evangelho, ele não está dependendo, gente, exclusivamente do púlpito de domingo. O entendimento do Evangelho passa pela nossa relação diária, pela dor de barriga diária que temos, pelas discussões diárias que temos, pelo pedir perdão, pelo exercer perdão, pelo liderar, pelo deixar ser liderada, pelo cuidar, pelo aceitar o cuidado. O Evangelho, ele é explicado na dimensão do relacionamento entre o marido
e a mulher. Amém? Isso é o que nós vamos ver no capítulo 5 de Efésios. E aí agora a gente entra nos 7 pontos que o Keller vai trabalhar na missão do casamento. Efésios 5, 25 a 27. Eu coloquei na tela aqui e queria ler com vocês. Efésios 5. Diz assim, o apóstolo Paulo: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o pano de fundo da reflexão sobre casamento que a gente vai seguir daqui para frente. 7 passos. A nossa história tem 7 paradas. E eu queria ir passando por elas e comentando alguns pontos, ok? Eu fiz a separação de alguns textos do livro, mas como nem todos os irmãos têm o livro, o que eu vou fazer? Eu posso, nesse material, deixar marcada a página, e aqueles que têm, eu vou compartilhar esse slide, aqueles que têm depois podem ler com calma. Eu até sugiro e peço aos irmãos que leiam novamente com a esposa, entendeu? Para servir como uma ajuda nas discussões e nas tarefinhas que nós vamos sugerir agora na sequência do nosso encontro, tá? O nosso encontro não termina só a gente aqui. A ideia é que a gente faça uma reflexão, converse, ore e depois a gente parta para a prática dentro do casamento, beleza? Então o primeiro ponto é solidão no paraíso. A criação era perfeita, é isso que está escrito lá em Gênesis. Era boa, era perfeita. E apesar de uma relação perfeita com a criação, isso antes da queda, apesar de uma relação perfeita entre Adão, o Criador, e Adão e a criação, o próprio Deus diz que não era bom que o homem estivesse só. Percebe? Tudo era muito bom. A criação era inteiramente boa. Deus perfeito. O homem não havia caído ainda. Mas ainda assim não era bom que o homem estivesse só. Por quê? Porque como portador da imagem divina, o homem é relacional, gente. Eu e você, nós somos feitos para relacionamentos. Relacionamentos nos moldam. Por isso, Deus cria uma companheira, uma auxiliadora e uma amiga para o homem. É essa a expressão de adjutora, uma companheira, uma auxiliadora e uma amiga. Rapaziada, pensa aí, nossas esposas devem ser nossas melhores amigas. E a gente vai acompanhar a tese do Keller de que dentro desse contexto de relacionamento, o casamento é uma oportunidade, um privilégio que nós temos de conhecer mais intimamente a amizade cristã com nossa esposa ou com o nosso esposo. Então, o homem ele é relacional. Havia solidão no paraíso, tudo era perfeito, mas tudo era bom, como diz a palavra, mas não era bom que ele estivesse só. Logo, num âmbito maior, né, mais amplo, de que amizade nós estamos falando, né? Amizade é uma coisa extremamente importante e como é difícil hoje em dia encontrar amizade. Eu não sei como é para vocês, mas amizade vale ouro. A gente conhece muita gente, a gente se relaciona com muita gente, a gente curte foto de muita gente hoje em dia, a gente manda mensagem para muita gente hoje em dia, mas quantos amigos de fato nós temos? E quais são as características que definem uma amizade? Constância, transparência e simpatia. Esses são os 3 pontos que o Keller vai destacar. E a simpatia, o simpatos, ele se refere a ter uma paixão em comum. Olha que interessante. O que ele vai destacar é que as amizades, elas são mais descobertas do que criadas intencionalmente. Ou seja, amizades elas não são fabricadas.
elas são descobertas. Você descobre afinidades. Oi? Acontece. Elas acontecem. E olha que interessante, gente. E amizade se refere a paixões em comum. Ou seja, a amizade, ela não está centrada em si mesma. Não é que você é amigo de alguém pela amizade. Você é amigo de alguém porque existe uma paixão em comum. Existe algo para além de vocês. Para além de vocês. Então, amizades, por exemplo, formadas na escola, formadas na universidade, elas são amizades que perduram porque elas estão para além delas. Não é simplesmente para ter alguém para fazer trabalho. Não é simplesmente para ter alguém para trocar tarefas. Mas para ter alguém que está também apaixonado, vamos dizer assim, né? Envolvido emocionalmente com algo que está fora dos amigos, fora deles próprios. Ou seja, é uma expressão que a gente usa na teologia que se chama telos, ou seja, alvo. Nós estamos caminhando para um alvo que é a redenção de todas as coisas em Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso telos. O coração de todo ser humano anseia por isso. Aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos. Os que não são cristãos anseiam e começam a colocar várias outras coisas da criação no lugar de Deus, achando que essas coisas vão saciar seus corações. Mas nós, como cristãos, pertencemos e cremos em Jesus Cristo, que governa tudo e que um dia vai voltar. O nosso telos é a glória eterna em Jesus. Amém? Isso é a amizade verdadeira, é um eco disso. Então Deus criou o homem. Não era bom que o homem ficasse só, Deus criou uma ajudadora, criou uma amiga. O caráter dessa amizade fala de constância, fala de transparência, fala de simpatia. Agora, o que dizer então da amizade cristã, gente? O que dizer da amizade cristã? Se a amizade, a gente viu agora há pouco, se a amizade ela perdura porque existe algo para além dos amigos, algo que a gente olha para frente e busca e deseja, a amizade cristã ela tem uma âncora que é firme, uma âncora que é constante, uma âncora que é eterna, que é Jesus Cristo. A amizade cristã está firmada em Jesus Cristo. A gente vê isso em vários textos, eu citei aqui, relacionei a várias referências que falam de transparência espiritual e de constância espiritual. Esses textos vão reforçar para a gente que podemos ter todas as afinidades dentro da nossa comunidade. Vamos imaginar aqui a comunidade do Redentor, né? Tanto a missão no Rio quanto a Igreja Mãe em Volta Redonda. Nós podemos ter várias afinidades. Podemos ter a música como afinidade, nós podemos ter a visão de mundo, podemos ter um hobby como afinidade, nós podemos ter as piadas como afinidade, nós podemos ter, sermos casados há mais tempo ou há menos tempo, nós podemos ter N afinidades. Mas, segundo a Escritura, e o Keller vai lembrar isso, segundo a Escritura, o que sustenta a nossa amizade é Jesus Cristo. E como? Exercendo transparência espiritual. O texto de Tiago 5,16 fala exatamente disso. De estarmos orando uns pelos outros, confessando uns aos outros, abrindo o nosso coração uns aos outros, sendo transparentes uns aos outros. Percebe que tanto a vida de segmento, de discipulado que a gente tem estudado e a gente tem visto, quanto a vida dentro de casa, ela não é uma vida somente sustentada por afinidades. Só porque ela gosta de fazer as mesmas coisas que eu gosto, né? E por isso o nosso casamento vai de vento em popa. Não, na verdade o nosso casamento ele caminha, apesar de todas as complexidades da queda, nosso casamento caminha, porque tanto eu quanto ela cremos em Jesus Cristo, temos Jesus Cristo como Senhor e acreditamos que Ele é Senhor das nossas vidas e que Ele nos deu um ao outro para cuidar um do outro, para que a gente pudesse aprender a respeito do Evangelho um com o outro. Amém? Amém. Quarto ponto, e aqui a gente vai começando a dar uma estreitada. Cônjuge como o melhor amigo. O que o Keller fez?
Bom, pela lógica, o homem é relacional, então ele foi criado no Éden sozinho, não é bom que esteja sozinho, vou fazer uma amiga, uma adjutora. Ele fez o homem relacional e a amizade é algo que tem muito valor para todos os seres humanos. Todos os seres humanos carecem de amigos. Com Jesus Cristo, nós podemos ter uma amizade espiritual profunda, com transparência, com constância. E o que o Keller vai dar uma outra volta no parafuso e uma apertada é o seguinte: o casamento é o mais rico dos relacionamentos humanos. Como o quê? Como sendo a mais excelente e rica amizade cristã. Seu casamento, ele tem esse caráter de amigo, de amizade cristã. E quando a gente fala de amizade cristã, a gente está falando disso, de transparência espiritual. A gente está falando de constância espiritual. A gente está falando tanto de demonstrar as vulnerabilidades um ao outro, quanto apoiar as vulnerabilidades, proteger as carências, proteger as limitações uns dos outros. Ou seja, seu marido, minha irmã, deve ser seu melhor amigo. E sua esposa, meu irmão, deve ser sua melhor amiga. E para quê? Paulo destaca isso nos versos 26 e 27. Olha que coisa fantástica, irmãos. O paralelo que o apóstolo Paulo faz ali em Efésios 5 é justamente o paralelo entre Cristo e a igreja e o casamento do homem e da mulher. E o serviço do marido, a mulher, ele é comparado ao serviço de Cristo, que tem que objetivo? Tornar a igreja santa, gloriosa e irrepreensível. Percebe, gente? Eu, você, maridos, nós somos responsáveis e somos chamados a cuidar da santidade, da vida da nossa esposa. A responsabilidade espiritual que temos um com o outro. E a nossa como maridos aponta para um Cristo glorioso que entregou tudo para resgatar a sua noiva. E não somente resgatar, mas ele está trabalhando nela. E vai continuar trabalhando até o dia que ela estará sem mancha, sem ruga, sem mácula, gloriosa para o casamento e para as bodas do Cordeiro que há de vir. Percebe que a nossa relação, então, ela tem uma outra conotação, ganha um outro peso. Não é assim? Ou seja, o casamento é um glorioso e um poderoso instrumento. Deixa eu só voltar aqui. De compreensão do Evangelho. Você quer entender o Evangelho? Eu sei que talvez você, como eu, seja tentado a buscar entender o Evangelho aqui, ó. A quantidade de livros. Tá tudo uma bagunça, tá, gente? Porque a gente mudou. Não tive nem tempo de arrumar ainda, do jeito que tá, eu larguei aqui atrás nas prateleiras. Mas se tem uma coisa que eu tenho sido muito confrontado, meus irmãos, é que a compreensão do Evangelho nessas páginas não faz sentido se a compreensão do Evangelho num relacionamento do casamento não aplicar. Se a compreensão do Evangelho no casamento não nos levar a sermos melhores um com o outro e a caminharmos numa direção de ser mais parecidos com Jesus. Amém? E isso é uma luta, isso é um desafio, porque os livros, eles não reclamam dos meus defeitos. Os livros, eles não estão nem aí se eu trato eles de qualquer maneira. Agora, a minha esposa conhece como ninguém meus defeitos. E ela sabe exatamente o jeito de falar que vai me curar de uma emoção torta. Assim como ela sabe o jeito exato de falar que vai despertar em mim uma reação. Percebe? Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Como casais, nós sabemos exatamente o ponto de apertar, o ponto falho, aquilo que você vai fazer que vai despertar nela, aquilo que você vai fazer que vai despertar nele. E nós somos chamados, gente, pelo texto de Efésios, a cultivar a amizade espiritual que nos leve a sermos mais parecidos com Jesus.
Amém? Amizade espiritual que nos leve a sermos mais parecidos com Jesus. Mas qual que é o alvo então? E aqui caminhando para o final do material e a gente abre para as perguntas. O alvo da vida cristã, se a gente puder colocar assim, o alvo da vida cristã é o Evangelho. E o alvo da amizade cristã é o Evangelho. Beleza? Agora vai a pergunta mais difícil. Qual o alvo do casamento? O Evangelho. Ah, Charles, você está reduzindo muito, não. O Evangelho, ele é muito maior do que as nossas vidas juntas aqui nessa sala. O Evangelho é a história de um Deus criador e sustentador de todas as coisas, que enviou seu Filho para morrer por pecadores que o rejeitavam, para resgatar e para redimir todas as coisas. E garantir que nesse tempo da história, em 2021, no meio de uma pandemia, participando de comunidades, uma comunidade da Redentor no Rio, ainda em formação, uma comunidade, graças a Deus, que Deus tem consolidado cada vez mais em Volta Redonda, que é a comunidade do Redentor em Volta Redonda. O Senhor nos permitiu, irmãos, esse tempo na história, essa noite, para que nós refletíssemos a respeito da nossa relação, da nossa história. Quanto tempo de casado você tem? Esse tempo de casado que você tem faz parte da história de Deus na redenção do mundo. Porque o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito através de você e o que Ele ainda vai fazer na vida dos seus filhos, como um testemunho vivo no seu próprio coração, vai redundar em glória a Ele. Vai redundar em glória a Ele. Então, nós somos chamados a ajudar um ao outro para alcançar uma identidade gloriosa. Eu não sei se você já pensou assim, mas eu confesso que muito tempo eu não pensei. Muito tempo, como eu falei para os irmãos, eu negligenciei. E aqui não é a respeito da minha vida, da vida da Bia, mas a título de testemunho, nós precisamos identificar que a vida espiritual da nossa esposa não está bem. E nós precisamos, como homens, assumir a responsabilidade de servi-las, de amá-las, de guiá-las a Cristo. Assim também, esposas, vocês que identificam que a vida espiritual do seu marido não está bem, vocês são chamadas como ajudadoras a guiar em ajuda, guiar em amor, a guiar em exortação, se preciso for, para que o seu marido alcance uma identidade em Jesus Cristo. A gente tem que olhar um ao outro e o Evangelho nos desafia. Por isso tudo aponta para o Evangelho, gente. O Evangelho nos desafia a olhar um ao outro no meio da correria da semana e identificar dentro do outro a nova criação, a nova identidade em Jesus que está sendo formada no nosso cônjuge. Essa sociedade vai num caminho contrário a isso. Nós somos chamados a testemunhar esse processo na vida do nosso cônjuge. Eu louvo a Deus quando eu percebo algumas ações, algumas atitudes, algumas palavras que eu tenho escutado da Bia, porque eu sei que isso é fruto de Deus no coração dela. Isso é fruto de Deus no coração dela. Isso é fruto de Deus no coração dela e ela está mais parecida com Jesus. Eu, como marido, eu preciso me regozijar e me alegrar nisso, porque significa que Deus está operando no nosso casamento. Assim como tanto ela quanto eu, muitas vezes a gente se entristece quando vê o outro fazendo algo, falando algo, ou não fazendo, se omitindo, ficando mais distante de Jesus. O nosso coração tem que se quebrantar diante de Deus, intercedendo pelo outro. Não se virando como, cara, isso não tem jeito. Não, em Jesus, todos os pecadores, o maior dos pecadores, em Jesus Cristo, tem redenção. Amém? Tem redenção. E caminhando para o final. Desculpa. Então o grande horizonte é esse: o romance, o sexo, o riso, a simples diversão, um filme do Netflix, uma maratonada. O primeiro episódio, por exemplo, de Loki, que saiu agora na Netflix, não sei se vocês já viram, se gostam do universo Marvel. Tudo isso
pode ser consequência desse processo de santificação, desse processo de depuração, desse processo de purificação. Irmãos, quando nós enxergamos o casamento sob as lentes do Evangelho, nada é irrelevante. Nada é irrelevante. O sexo, o romance, o encanto, o cuidado, um jantar. Vamos falar do jantar já? O jantar, um café da manhã magro, 2 dedinhos de café na xícara no meio da tarde. Tudo isso tem um significado, que é o compromisso com a santidade do nosso cônjuge. Maridos, nós somos chamados pela palavra a amadurecer para além da nossa santidade. Nós precisamos olhar a necessidade de santidade da nossa esposa e lutar por isso. E se dedicar a ver a santidade de Jesus Cristo crescendo nela. Mesma coisa para vocês, irmãos. Então, o casamento ele tem esse pano de fundo glorioso de Jesus Cristo se entregando e santificando a sua esposa, a sua noiva. Último item, casamento como prioridade. Casamento, amizade, show, temos um alvo. O casamento, então, ele tem que ser uma prioridade. Percebe que Deus poderia ter feito muitas coisas no Éden. Ele escolheu colocar um marido e uma mulher. E a partir disso, iniciar o seu governo sobre a terra. Deus instituiu o homem e a mulher, o casamento, como a estrutura básica para a sua representação no mundo. Ele não colocou pais e filhos, ele colocou primariamente marido e mulher. Nenhum ser humano, presta atenção nisso, gente, nenhum ser humano, nenhum projeto, nenhuma carreira, nenhum objeto, nenhuma satisfação, nada disso deve receber mais do seu amor, da sua energia, do seu esforço e do seu compromisso do que o seu cônjuge. Eu vou repetir porque toda vez que eu repito isso dói, dá uma cortada na esquerda aqui na lateral do coração. Percebe? Nenhum projeto, por mais santo que ele seja, nem o ministério, nem a plantação de uma comunidade, nem a sua carreira, que é lícita. Gente, essas coisas elas não são pecado, mas a sua carreira, o seu bacharel, sua pós, seu mestrado, seu doc, seu pós-doc, nada deve receber mais do seu amor e energia, ou esforço, ou compromisso do que o seu cônjuge. No fundo, a forma como nós cuidamos e zelamos do nosso cônjuge reflete muito do nosso entendimento do que é o Evangelho. Por isso o casamento é prioridade. Deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. O melhor marido que nós podemos ser para nossa esposa é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas e depois a ama como o amor mais importante entre os outros amores. Olha que maravilha, porque o Evangelho com isso ordena as afeições do nosso coração, gente. Nosso coração tem uma série de amores, uma série de estímulos. E quando Deus, no primeiro mandamento, diz que o homem deve amar a Ele, amar a Deus acima de todas as coisas, Ele cria uma referência absoluta para os nossos afetos. E depois amar ao próximo como a si mesmo. Esse próximo inclui todos, mas esse próximo tem um parêntese extremamente especial, que é o seu cônjuge. Então, entre todos os outros amores, depois de Deus, o seu esposo, sua esposa, nosso cônjuge, ele deve receber esse amor. Por quê? Porque é isso que vai nos tornar pais melhores para os nossos filhos. A gente vê muitos casamentos onde os afetos, né, os amores, eles estão meio desequilibrados.
onde os filhos passam a receber a maior peso de prioridade dos amores do casal. E a gente entende que tem uma fase, né, eu costumo brincar, né, que a gente tem 3 filhos e hoje o que sobrou da gente vive muito bem. Porque você ter 3 filhos com idade muito próxima é perto de uma doideira, de uma loucura. Então, fisicamente tem um desgaste muito grande. Claro, a gente não está negligenciando isso, mas é simplesmente para lembrar o seguinte, irmãos e irmãs, o Evangelho ordena as nossas afeições. E como maridos, como mães, como pais, devemos amar o nosso cônjuge e depois os filhos. O nosso cônjuge e depois os filhos. Por quê? Porque ao amarmos o nosso cônjuge, nós colocamos as demais afeições no seu lugar. E vamos ser os melhores pais e mães que os nossos filhos podem ter. A melhor referência de família que os nossos filhos podem receber. Amém? Tirei daqui. Indo para o final. Qual é a missão do casamento, então? Que foi a primeira pergunta. Primeiro, casamento é para a glória de Deus. Casamento é para a glória de Deus. Segundo, casamento é importante, fundamental para a santidade do casal. Por quê? Porque a verdadeira felicidade humana está contida na santidade diante de Deus. A verdadeira felicidade humana está contida na santidade diante de Deus. Então, a missão do meu casamento, do seu casamento, é glorificar a Deus e ajudar, construir um solo favorável, um solo fértil, para que a santidade do Senhor cresça em nossos corações. E aí, como consequência da glória de Deus e como consequência da santidade crescendo nos nossos corações, a missão do casamento é beneficiar o próximo. Ou seja, os filhos, a família, os parentes, a igreja, a sociedade. Gente, se a gente parar para pensar, olhando a nossa sociedade, o tecido social está muito fraco, ele está rompido. Os elos morais da sociedade, eles praticamente não existem. A gente está vendo na pandemia, não existe mais o conceito de bem comum. O conceito de eu fazer um sacrifício em prol do bem maior, em prol do bem do outro. Né? E aí eu estou deixando de lado até todas as discussões sobre máscara, sobre vacina, sobre distanciamento. No fundo, nós temos uma crise moral pesada. E como que eu e você podemos reagir a isso? Qual que é o nosso papel como igreja? O nosso casamento está no centro dessa estratégia. Porque o nosso casamento, sendo casais para a glória de Deus, as nossas decisões elas vão estar priorizando a vontade de Deus. Sendo casais para a glória de Deus, nós vamos estar cuidando um do outro. Com isso, nós fornecemos a base que nossos filhos precisam para aqueles que têm pais, que os nossos filhos precisam para caminhar com segurança, para caminhar rumo à vontade de Deus, rumo ao centro de Deus. E o nosso próximo, nós vamos estar mais aptos em Deus para ajudar o nosso próximo, para estender a mão para aqueles que precisam. Percebe? Então, no fundo, a missão do casamento não está centrada no casal. A missão do casamento não está centrada no casal. Apesar de tudo que fazemos no casamento estar focado nesse cuidado, esse cuidado ele tem um alvo: glorificar a Deus, proporcionar santidade ao casal nas escolhas, nas relações e beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Nossa oração, ao final, é que os nossos casamentos, meu casamento, o nosso casamento, os casamentos das nossas comunidades, eles sejam reflexo desse evangelho. Do evangelho que perdoa pecadores, do evangelho que ama quem muitas vezes não merece, do evangelho que insiste e é constante em oferecer perdão, que insiste e é constante em pedir perdão, em se arrepender de maneira verdadeira. Que as nossas casas elas possam refletir isso, gente. E que assim os nossos filhos eles sejam como flechas, como dizem Salmos, como flechas lançadas com essa mensagem
de que o casamento ele é plano, propósito e alvo de Deus para nos mostrar a beleza do Evangelho, para nos mostrar a beleza de Jesus Cristo, que é a comparação que o apóstolo Paulo faz lá em Efésios 5. Amém? Bom, de material era isso que eu tinha para compartilhar. Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento. Ok. E então eu queria agora abrir